Então, pessoal, esse vídeo é sobre indução eletromagnética, especificamente fluxo magnético. Bora pro vídeo. Então, pessoal, a indução eletromagnética, ela tá no dia a dia da gente, né, cara, há muito tempo, e às vezes a gente nem percebe isso, ó. O carregador de celular, né, por indução eletromagnética, os transformadores, aquele transformadorzinho que fica no poste, ele é isso aqui, ó. Vou falar dele no final, no último vídeo da série, né, de eletromagnetismo. Nós temos aqui uma simbologia do experimento de Faraday, tá? Esse núcleo aqui de ferro, né, envolto de uma bobina de cobre. Ele reparou que quando ele ligava e desligava o interruptor, aqui aparecia, né, uma corrente de fundo. Nós temos aqui um galvanômetro, mas é um amperímetro. Um galvanômetro, ele é um amperímetro que mede corrente de baixa intensidade. Recebeu esse nome em homenagem ao médico italiano Luigi Galvani. Bom, nós temos aqui aquele cooktop, né, galera? O forno de indução eletromagnética. Repara, a panela esquenta e derrete o chocolate. O chocolate que está sob o vidro não derrete. Então, o vidro, né, cara, ele acaba mantendo assim uma segurança bem maior na sua cozinha, porque ele não esquenta somente a panela por indução eletromagnética, né? Vou falar disso também nos vídeos aí dessa série de eletromagnetismo. Somente panelas de ferro ou aço podem ser usadas aqui nesse cooktop. Vamos lá, fluxo magnético. Pessoal, grosso modo, fluxo magnético, eu vou medir a quantidade de magnetismo dentro de determinada área. Dessa área, né, dessa espira circular, no caso. Então, vou medir a quantidade, o número de linhas de indução vai representar quanto um campo, né, magnético é intenso ou não. Se tiver muitas linhas de indução, campo magnético intenso. Poucas linhas de indução, campo magnético menos intenso, né, mais baixo. Então, o número de linhas de indução vai especificar ali o quanto é grande, né, esse magnetismo, esse vetor de indução magnética dentro da espira. Então, o fluxo magnético mede a quantidade de magnetismo passando, né, através dessa área interna da espira. Então, define-se fluxo magnético como um produto entre o vetor de indução magnética, a área da espira, essa área de dentro, e o cosseno do ângulo θ. É um produto escalar, pessoal. Por isso que aparece esse cosseno θ aí, né? Módulo do produto escalar. Então você vai pegar a intensidade do campo magnético, vetor de indução magnética, o valor da área, aí no caso πr², né? E o cosseno do ângulo formado entre o vetor normal e o vetor indução magnética. Toma cuidado com isso, tá, pessoal? É o ângulo formado entre o vetor indução magnética e o vetor normal. Não é o ângulo do vetor normal com a espira do vetor indução magnética com a espira. É o ângulo entre um e outro. E o vetor normal é o vetor que sai da espira perpendicular ao plano dela. Então, o ângulo que esse vetor faz em relação ao campo magnético. No Sistema Internacional, o fluxo magnético vai ser medido em Weber, né? Em homenagem a um cientista, um físico alemão, Eduard Weber. Então, a formulinha está aqui, ó. Representamos fluxo magnético por essa letra grega φ. Tudo bem? Essa letra aqui, φ. Vetor indução magnética vezes a área vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor normal e o vetor B. Vamos discutir esse ângulo aí, pessoal. Vamos lá. Se esse ângulo, né, cara, é zero, significa que o vetor indução magnética ele está perpendicular ao plano da espira. Se ele está perpendicular ao plano da espira, ele tem mesma direção e sentido do vetor normal. Então, o ângulo entre o vetor normal e o vetor indução magnética é zero. Nós temos aí cosseno de zero igual a 1. É o maior fluxo possível. Vamos associar agora a radiação solar. Que hora do dia a radiação solar é mais intensa sobre você, sobre sua casa, sobre a superfície da Terra? Ao meio-dia. Porque ao meio-dia os raios solares estão ali, ó, com um fluxo mais intenso, um fluxo maior. Então, ao meio-dia nós temos, pessoal, os raios solares paralelos ao vetor normal. Então, nós temos ali o maior cosseno possível, tudo bem? Então, o maior fluxo possível de radiação solar é ao meio-dia. Então, Michael Faraday sugeriu associar o fluxo magnético à quantidade de linhas de indução que atravessa a área de espira. Então, podemos verificar algumas situações onde a espira está imersa no campo magnético uniforme. É o que eu estou mostrando para vocês. Agora, quando a espira está paralela ao vetor de indução magnética, o vetor normal, como é perpendicular à espira, acaba ficando perpendicular
ao vetor indução magnética. Repara, não tem linha de indução nenhuma passando dentro da área da espira. Não tem. Então, se o vetor normal ficar perpendicular ao vetor indução magnética, se a espira ficar paralela ao vetor indução magnética, o fluxo magnético é zero. Aí nesses textos aqui abaixo, pessoal, só estou escrevendo, tá? Para ficar registrado aí para vocês. Vai ficar registrado para vocês o que eu acabei de falar em relação ao ângulo. Tudo bem? Agora, as leis, pessoal, que eu coloquei lá no iniciozinho, no primeiro slide, lei de Lenz, Faraday e Neumann. Essas leis envolvem a variação do fluxo magnético. Como é que eu posso variar o fluxo magnético? Bom, fluxo magnético depende do vetor indução magnética, da área e do cosseno do ângulo. Ou seja, eu posso variar a intensidade do campo magnético, eu posso variar a área da espira, tudo bem? Ou posso simplesmente variar o ângulo. Então, a primeira situação, variando o campo magnético. A variação de fluxo magnético pode ser causada pela variação do campo magnético, ou seja, se o campo magnético for mais intenso, teremos mais linhas de indução penetrando na espira. Logo, teremos maior fluxo. E se a intensidade do campo magnético for menos intenso, menos linhas de indução irão atravessar a espira, logo teremos um fluxo magnético menor. Variação da área da espira. A variação do fluxo magnético pode ser causada pela variação da área da espira, ou seja, se aumentarmos a área, teremos mais linhas passando ali. Consequentemente, aumenta o fluxo. E se eu diminuir a área da espira, eu tenho ali uma diminuição do fluxo. E a terceira situação, né, variando o fluxo magnético, a variação do fluxo magnético pode ser causada pela variação da posição da espira dentro do campo magnético. Imagina um campo magnético fixo e eu girando essa espira. Então teremos ali o ângulo variando, tudo bem? Constantemente. Esse ângulo variando gerou variação do fluxo, vamos ter corrente induzida e vamos ter DDP induzida. Então, pessoal, temos essas duas letras gregas aqui, ó, o delta e o φ. A variação de fluxo magnético vai aparecer nas leis de Lenz e Faraday, tá, pessoal? Presta atenção nisso. Então, ΔΦ, variação de fluxo magnético. Bom, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.